E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou contar uma história de quando eu e meus amigos estávamos viajando. Eu, Luan, Rômulo, Augusto e Gustavo Costa. No dia 10 de fevereiro, eu e meus caros parceiros de viagem queríamos visitar o Amazonas, a cidade de Barcelos. Queríamos conhecer a cultura, festa e alguns pontos turísticos de lá. Pesquisamos algumas coisas sobre a cidade que iríamos visitar. Nosso único modo de transporte seria uma Kombi antiga do meu avô, que não andava há mais de 10 anos. Ela tinha um barulho muito estranho e muito alto. Tinha pneus murchos e quando andava muito rápido balançava tudo. Arrumamos nossas malas e começamos a viagem. E andamos muitas horas com a Kombi. A Kombi do nada resolveu engasgar e não demorou muito para que ela estragasse no meio da viagem, que nos desanimou muito. Ficamos sem saber o que fazer, mas felizmente a estrada estava bem movimentada e resolvemos pedir carona. Queríamos um jeito de chamar a atenção de algum motorista e arrumamos, né? Daquela forma. Então entramos no carro do homem que parou para nos ajudar. O motorista falava muito, contando histórias que provavelmente seriam mentiras, como aquelas histórias de pescador, sabe? E o Costa, com seu jeito de barraqueiro, começou a gritar "cala a boca" e nos deixou com muita vergonha. E além disso, irritou muito o motorista, que nos deixou na entrada de Chapecó. Não sabíamos o que fazer, então entramos na cidade. Encontramos lá muitas praças bonitas somente na entrada, que já sabíamos que a cidade seria muito bonita. Como nosso foco era ir para a cidade de Barcelos, então resolvemos ficar alguns dias em Chapecó. No mesmo dia que chegamos, resolvemos encontrar algum guia turístico para nos mostrar a cidade, pontos turísticos e o mapa da cidade. Ela nos explicou tudo. A guia nos explicou também os pontos turísticos da cidade. Ela nos deu algumas informações importantes, como o número de habitantes, que seria de 213.279 habitantes, no centro da região com mais de 2 milhões. A guia nos explicou que Chapecó foi totalmente planejada, e seu traçado é em formato de xadrez e ficou mundialmente conhecido após o acidente aéreo envolvendo a Associação Chapecoense de Futebol. Ela também exerce uma significativa na região sul do Brasil, seja na vista de pontos econômicos, cultura, na gastronomia ou política. Em todo esse tempo de viagem, resolvemos comer. A guia nos levou em um restaurante chamado El Cachorrito, um restaurante que vende cachorros quentes. Depois, com a pança cheia, resolvemos visitar o ponto turístico da cidade, o Desbravador, a estátua. Tinha uma estátua gigante em meio de uma praça. A praça se chamava Coronel Bertaço, onde as famílias vão tomar chimarrão e levar seus filhos para tomar banho no chafariz da praça. Fomos também na Praça Getúlio Vargas. Lá tem muitos bancos e canteiros floridos para todo lado. Na praça tinham alguns torcedores do Criciúma e alguns da Chape, que é conhecido o time da Chapecoense. Eles nos convidaram para jogar uma pelada. O jogo começou e andava bem, até que o Augusto disse que torceu o pé. Fomos para um hospital público. Estava muito cheio e tivemos que esperar 3 longas horas. Nesse tempo, vimos pessoas em estado grave, sem condições de um atendimento melhor, bebês chorando sem parar e idosos sendo mal atendidos, tratados sem educação e hoje que são vistos com outros olhos pela população. Felizmente, o Augusto foi atendido e saímos do hospital, mas já era tarde, eram 11 horas da noite. Isso saiu do nosso plano de viagem e nos desanimou um pouco, pois o Augusto ficou algum tempo sem conseguir caminhar. Ele nos mandava aproveitar a viagem,
mas aparentava nitidamente que precisava de ajuda para tarefas básicas. Depois de 2 semanas inteiras, após o acontecido, ele, já recuperado, decidiu tomar um banho de cachoeira. Tiramos algumas fotos lá. Como nosso plano era ir para o Amazonas, conhecer os índiozinhos, decidimos partir, pegando todo o nosso dinheiro e fomos para a rodoviária mais próxima. Lá compramos uma passagem até o lugar desejado. Ela faria 2 paradas, uma em Minas Gerais e outra em Chapadão do Sul. Entramos no ônibus. Era muito desconfortável e estava cheio de turistas. Viajamos 1.600 quilômetros até Minas Gerais. Paramos e comemos e fizemos nossas necessidades. Então, depois de comermos, voltamos para o busão. E nos deu uma tristeza, pois sabíamos que teríamos que ficar no ônibus por muito tempo. Chegando na segunda parada, em Chapadão, tiramos nossas malas do ônibus para trocar de roupa. Nós almoçamos. Depois disso, me deu uma dor de barriga e fiquei mais ou menos meia hora no banheiro e fiz que todos perdêssemos o ônibus. O Costa nos disse que tinha um amigo que morava lá em Chapadão. Então decidimos procurar o amigo do Costa. Até que encontramos o seu velho amigo, chamado Bolsonaro. Ele nos ofereceu uma pousada. Após contarmos nossa história para ele, o Bolsonaro nos contou que herdou uma pousada da sua avó, pois ela já estava muito velha para administrar o estabelecimento. Chegando lá, vimos um quarto que estava fedendo, cheio de cupins com infiltrações nas paredes. Haviam até ratos passando pelo sofá. Infelizmente, tivemos que dormir ali, pois era o nosso único lugar para ficar. Tinha apenas 2 camas de casal. Decidimos ficar na cidade até a noite. Depois de anoitecer, resolvemos dormir. Não tinha nenhum tipo de coberta, então tivemos que dormir um agarrado no outro. Ao amanhecer, fomos conhecer a cidade com o Bolsonaro. Ele já tinha sido prefeito da cidade. Ele nos falou que ele possuía 23 mil habitantes. Ele nos levou em algum ponto turístico local. A escultura do Tatu, que se localizava na entrada da cidade. A escultura ficava em uma praça muito bonita. Chapadão era uma cidade muito pequena. Descobrimos que Chapadão era uma cidade de agricultura. Ou seja, lá era um lugar onde tinha muitas plantações, como arroz. Como Bolsonaro já tinha sido prefeito da cidade, ele tinha muitos amigos e conseguimos uma carona em um caminhão de arroz que iria para o Amazonas. Coincidência ou não, o caminhão estava indo para a cidade de Barcelos. Tivemos que ir na caçamba do caminhão, juntos com os sacos de arroz, que tinha um cheiro muito desagradável. E o lugar era bastante desconfortável. Após um dia inteiro de viagem, o motorista nos deixou na entrada de Barcelos. Sorte nossa que o ex-prefeito nos deu um bilhete que dizia tudo sobre a cidade, mas já tínhamos pesquisado alguma coisa sobre ela. Ali dizia que a cidade se localizava no interior do Amazonas, com 27.580 habitantes. É localizada às margens do Rio Negro. Seu padroeiro é Imaculada Conceição. Estávamos com calor e interessados em conhecer a cidade. Então, decidimos ir ao Rio Negro. Chegando lá, o indígena nos ofereceu um passeio de canoa de graça. Obviamente, aceitamos, mas só podia ir 2 pessoas por vez. Primeiro, fomos eu e o Rômulo. Foi muito bonito. Depois,
foram o Augusto e o Costa. Os dois reclamaram por ter sido ruim, pois balançava muito e estavam com medo de cair. O dono do barco nos falou com muita dificuldade, pois não falávamos a mesma língua que ele. Com sorte, ele falava um pouco de português e nos aconselhou a conhecer o Parque Internacional do Jaú. Nos disse que era muito lindo o local, que preservava a natureza amazônica. Chegando lá, pegamos um panfleto. Tinha o mapa do lugar. Visitamos tudo. Deu uma olhada nas fotos. Fomos em uma cachoeira que era muito falado na cidade, Eldorado, considerada a maior queda de água livre do Brasil. A vista era realmente uma das mais bonitas do mundo. Então fomos para um hotel. Passamos o dia lá e a noite também. Ao amanhecer, resolvemos ir até o aeroporto, comprar passagens até Porto Alegre, para que pudéssemos voltar para Tramandaí. Compramos as passagens ao caso, e voltamos para Tramandaí. Fim. E aí, galerinha, beleza?